Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, Amém. paz e bem. Essa paz que vai alcançando os nossos corações, até, Frei, pelo conhecimento que a gente vai tendo das orações. Porque falar repetidamente fica uma coisa um pouco vazia, um pouco superficial. Mas falar, rezando, mesmo que eu não saiba tudo que aquela oração está dizendo, mas até pelo conhecimento que nós vamos tendo aqui, aquilo que a gente vai ouvindo, vai caindo no coração, já vai dando para nós um sabor, já vai dando uma profundidade um pouco mais na espiritualidade, de tal forma que aquela oração já não é para mim totalmente desconhecida. Eu já aprendi alguma coisa, mesmo que eu não me lembre, porque eu falo, não consigo lembrar de tudo, não tem importância. Por aquela explicação, foi entrando no ouvido, foi caindo no coração e foi dando um sabor, um pouco mais de intimidade e de proximidade com aquela oração, que faz com que, a hora que eu for rezar, ou a hora que eu for cantar, por exemplo, porque tem Ave Maria cantada, tem Pai Nosso, o ofício da Imaculada, como a gente viu, aquilo já não soa estranho para mim, já me é algo um pouco mais familiar. E isso faz toda a diferença na nossa espiritualidade. Sim, e nos ajuda a entender mais a nossa fé, né? Por que que a gente canta? Por que que a gente reza? Por exemplo, hoje falaremos um pouquinho do creio. Por que que a gente reza o creio todo domingo, né? O que que a igreja quer de nós ao fazer-nos professar a fé todos os domingos? É obrigatória a profissão de fé. Por que isso? E de onde vem o creio? Então, são coisas que nós precisamos aprender. Isso é catequese católica, mas muitas vezes a correria da catequese não dá tempo de aprofundar, né? E agora é uma oportunidade para você crescer e conhecer mais essas questões. Já parou para pensar isso? Já pensou qual o sentido da oração do creio? O que que você está falando para Deus quando você está rezando o creio? E por que que você reza essas palavras e não outras? Por que esse texto está escrito assim e não de outro jeito? E por que que eu não posso mudar? Porque tem pessoas que meio que mudam Exatamente. alguma palavra na oração. Por que que eu não posso mudar? Porque aquela oração é assim, eu não posso acrescentar algo. Aí eu acho bonito na hora de rezar Ave Maria ou na hora de rezar o Pai Nosso, acrescentar uma coisinha, mas porque é bonito. Não, a oração ela existe, ela foi escrita, ela foi composta, ela foi inspirada. A gente não tem nem o direito de mudar, né, Frei? Exatamente. É muito comum, por exemplo, acontecer com o Pai Nosso, que nós veremos em breve, né? O Pai Nosso, as pessoas cantam o Pai Nosso e mudam a letra do Pai Nosso, deturpam a oração. Então, o que que acontece aí, né? Por que que isso acontece? Então, é uma boa reflexão e vale a pena a gente conhecer. Quem conhece não peca. Quem não conhece peca por negligência. Então, nós precisamos ficar atentos com relação a tudo isso. Oração do creio que as pessoas podem aprofundar ainda mais, porque lá no Catecismo da Igreja Católica, o senhor vai citar alguns parágrafos, mas lá no Catecismo tem um estudo aprofundado da oração do creio. A própria disposição do catecismo, porque o catecismo da igreja ele tem temas, né? Então, a própria disposição do catecismo segue o creio niceno, né? Creio em um só Deus, Criador do céu e da terra. Então, eles seguem aquele modelo do creio para trabalhar os temas. Os temas trabalhados no catecismo são as frases do credo esmiuçadas para a fé católica, né? Então, vale a pena você também conhecer o catecismo, inspirando-se nas passagens do credo. Uma Coração Ardente esses dias me mandou mensagem dizendo só tá faltando o catecismo. O Frei fica falando do catecismo. Só tá faltando o catecismo, né? Então que bonito. Tem o Catecismo da Igreja Católica aí na sua casa? Não tem? Na Livraria Jesus Caminho Seguro nós temos, entre em contato conosco. Você adquirindo aqui, você ajuda a comunidade a levar adiante trabalhos de evangelização, assim como esse aqui do Grupo Corações Ardentes. Então vamos lá, Frei, vamos aprender sobre... Começar hoje e terminar no próximo vídeo. Serão 2 vídeos sobre o credo ou o creio. Credo, creio, né? São variantes aí da profissão de fé. O que nós acreditamos, né? Aconselho você que tem filho, neto em idade de catequese, aproveitar os vídeos, tanto desse quanto de outras orações. Então, passe para eles. Você que é catequista,
inspire-se nesse Isso. material, porque pode te ajudar bastante a trabalhar na catequese, tá bom? É um material de utilidade catequética também. Então, nós vamos falar um pouquinho do credo apostólico. Nós temos duas fórmulas de creio, chama-se fórmula mesmo, de creio na igreja. O credo niceno-constantinopolitano, que antigamente, antes da reforma do Concílio Vaticano II, era rezado sempre. Ele era o creio mais rezado nos domingos, né? Então ele era rezado o tempo todo. Então, antes era esse creio que a igreja usava de forma mais comum. Ele é maior, você deve se lembrar daquele creio maior, que tem mais palavras, fala do Espírito Santo, fala das Escrituras, né? Então, é um outro creio. E existe o credo dos apóstolos, que é esse mais breve, que a gente usa em todas as missas, que foi resgatado pela Igreja Pós-Conciliar, incentivado, né, a ser utilizado o tempo todo. Inclusive, a gente reza ele no terço, então ele é muito rezado. Qual que é a diferença de um e outro? O credo niceno, que é o maior, foi composto num concílio específico, com temas discutidos no concílio, né? E ele foi composto após esse concílio. O credo dos apóstolos foi composto ao longo da história. Como que ele se compôs? Não teve um autor específico. Diz a tradição da igreja que ele é inspirado, foi esboçado pelos apóstolos mesmos, né? A gente não pode afirmar com certeza, mas é tradição, a gente recebe com louvor, né? Com gratidão à igreja por nos ensinar isso. Então, foi iniciado ali. Mas é consenso dos estudiosos reconhecer que o credo foi composto ao longo da história. Nos momentos de batizados, quando as pessoas eram batizadas, havia profissões de fé. Você tinha que professar a fé no Cristo, que morreu e ressuscitou para a sua salvação, professar a fé na Trindade, professar a fé na igreja, na comunhão dos santos. Então, ao longo da história, nos rituais de batismo, ele foi sendo organizado. Então, as ideias dele foram sendo organizadas nos batizados, né, para aqueles que professavam a fé no ato do batismo. Então, ele foi sendo composto. Hoje, nós temos um creio tudo bonitinho, chamado credo apostólico, porque se inspira no ensinamento dos apóstolos e que é usado na igreja inteira. Mas ele demorou para chegar a essa fórmula. É isso que é importante saber. Levou tempo. Por isso, não mudar a letra, não alterar o conteúdo, não cortar pela metade. Você tem que rezar o inteiro, porque ele tem ali elementos que a igreja acredita desde as suas origens apostólicas, estão presentes ali. A presença da Trindade, né? A presença na ressurreição, a crença na ressurreição dos mortos, a oração, a fé na igreja, né? E tudo mais. Então, ali temos o essencial da fé cristã. Está todo esmiuçado ali, tá bom? E por que a gente professa a fé, né, nos domingos? Por que a igreja coloca o creio a ser rezado nos domingos? Porque ela nos inspira antes de receber a Eucaristia, que é o corpo de Cristo, ela nos pede que nós professemos aquilo que nós acreditamos, especialmente no Cristo ressuscitado, né, e na Trindade Santa. Então, ela nos oferece a palavra de Deus antes, a gente entende a palavra com a homilia, e ela já nos ensina a professar a fé naquilo que nós ouvimos e naquilo que a igreja ensinou. E preparando-nos para o que vem depois, que é a Eucaristia, a igreja nos pede que professemos o que nós acreditamos para não receber o corpo do Senhor de modo indigno. Que bonito, né? É pedagógico, então, né? É pedagógico, ela nos ensina a Escritura, nos orienta nas Escrituras, pede que nós confirmemos a fé que nós ouvimos pela Escritura e pede que nos preparemos para receber o corpo do Senhor que vem depois. Então é proposital. Por que de semana a gente não reza o creio? Porque de semana a missa não é de preceito, não é obrigatória de participar. A gente reza o creio sempre nas missas que são obrigatórias, de preceito. Missas que você é chamado a participar, ou então missas que nós professamos a fé dos apóstolos. A gente também reza aí, né, ou alguma solenidade que tiver, Mariana e por aí vai. Então, são missas específicas que a gente reza o creio durante a semana. Mas no domingo é obrigatório, tá bom? Sobre a composição, o que a gente pode entender do creio? Ele tem aí 12 artigos que aparecem nele, né? Então são 12 tópicos diferentes, temas diferentes
que estão contidos nele, elementos básicos da fé cristã, elementos essenciais daquilo que nós acreditamos. Nós precisamos mostrar que nós acreditamos nisso e nós precisamos dar certeza ao padre no dia que nós estamos na missa dominical que nós acreditamos nessas verdades de fé e antes de receber a Eucaristia. Então, ele tem esse conteúdo aí essencial. A crença em Deus Pai, crença em Jesus Cristo, crença no Espírito Santo. Junto a isso, por exemplo, quando falamos da crença em Deus Pai, que ele é criador. Então, nós precisamos acreditar que um único Deus criou tudo. Quando falamos da crença em Jesus Cristo, falar da sua encarnação, nasceu pelo seio da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, ou seja, sua morte, ressurreição, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, a sua glorificação. E no Espírito Santo, na igreja, né, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados que o Espírito Santo que atualiza em nós, isso através do sacramento da reconciliação, na ressurreição da carne e também na vida eterna. Então são elementos básicos que nós acreditamos e que são todos professados no creio, tá bom? Isso faz parte da nossa fé, tem que ser falado. Né? Na Igreja Católica, nada é por imposição ou por obrigação. Então a pessoa precisa falar aquilo que ela está pedindo. Né? O que pedis à Santa Igreja? Peço o sacramento da ordem para ser padre. O que pedis à Santa Igreja? Peço o batismo. Né? O que você busca? Busco viver a minha fé na radicalidade, quando faz os votos religiosos, as profissões de fé. Então a igreja precisa ouvir você falar aquilo que você acredita da sua boca, da sua vontade. Por isso, rezar o creio de qualquer modo é jogar pérolas aos porcos, como Jesus dizia. É você jogar uma pérola preciosa para quem não vai dar valor nenhum para aquilo. Ou então você desperdiçar a palavra sagrada. Né? O creio, ele é a pronúncia daquilo que deve estar no seu coração, daquilo que deve ser a sua fé. Por isso é importante rezar sabendo o que você está falando. Né? E a igreja precisa ouvir isso de você. Vamos começar com algumas partes aí do creio. Olha, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Só aqui a gente já vê a fé no Pai, que é criador de todas as coisas, né? No Pai que é todo-poderoso, que tem poder sobre tudo e sobre todos, é um único Deus, não há outro. Então, creio em Deus Pai, é a minha fé, né? É Ele que gerou tudo, o céu e a terra. Então, nós acreditamos nisso, né? Tem a soberania, Ele é a origem de tudo, é Ele quem conduz a história, e é essa crença em Deus Pai que é o fundamento, por isso começa com Ele. Ele é o Criador das coisas, Ele é o fundamento de tudo. Né? Então Ele é o alicerce, a gente abre o creio professando a fé em Deus. Né? Nós somos monoteístas, nós acreditamos num único Deus, então nós professamos essa fé. Depois, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então aqui a gente professa o Filho de Deus, né? A fé que Jesus é o Filho de Deus. A gente professa o seu poder, a sua divindade, a sua soberania. A gente professa Ele como aquele que é Rei e Senhor, né? É o nosso Senhor, é o nosso Rei. Ele é o Senhor da humanidade, Ele é o nosso Salvador. E nesse sentido, a Igreja nos ensina a professar a fé em Jesus como aquele que é o modelo a ser seguido, o Senhor que nós devemos imitar e seguir, porque Ele encarna, foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Então a gente não acredita num Deus abstrato, que é puramente mental. A gente acredita em alguém que se encarnou. A gente professa a fé na encarnação do Filho de Deus. Ele veio ao mundo, Ele viveu, Ele esteve entre nós. Então é uma reverência muito grande ao mistério da encarnação do Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, né? Nasceu de uma mulher. Lá São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Né? Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, sujeito à lei. Né? Então ele tinha a carne, ele viveu, ele é algo concreto, ele não é algo abstrato, não é uma coisa da imaginação humana. Né? Outra coisa importante, fala que esse Jesus assumiu a condição humana, menos o pecado,
viveu as nossas dores, esteve entre nós, e Maria é sua mãe, né? Maria, ela aparece no Creio, é o nome citado no Creio, então ela tem também sua importância, né? Como mãe de Deus. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Então a gente professa que esse Jesus que veio ao mundo viveu aquilo que as Escrituras diziam a respeito do Messias. O que as Escrituras lá em Isaías e outros profetas diziam? O Filho do Homem viria, sofreria, pagaria o peso dos nossos pecados, seria morto pelos nossos pecados, humilhado, ultrajado, tudo mais. Então aqui aparece isso. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Teve alguém que o condenou, né? Que o condenou à morte, que o entregou para ser morto, sofreu essa condenação e aí a gente já sabe o restante da história, né? Nesse sentido, a gente professa o mistério pascal. O que a igreja sempre ensinou? Esse Jesus que morreu por nossos pecados. Então a igreja sempre, isso é pregação da igreja desde os apóstolos. Tá vendo? É o credo apostólico, porque ele se inspira na pregação dos apóstolos, né? A primeira pregação dos apóstolos foi esse Jesus que vocês mataram, foi dito por Pedro depois de Pentecostes. Esse Jesus que vocês mataram foi morto por causa dos vossos pecados, mas Deus o ressuscitou para nossa salvação. Então, é a fé da igreja sempre pregada que a gente professa toda a Santa Missa Dominical, né? A gente professa o que foi pregado desde sempre. É uma comunhão com os apóstolos, é uma comunhão com a pregação da igreja, é a comunhão com a primeira pregação eclesial. A gente bebe lá nos Atos dos Apóstolos. É uma certeza de que esse Jesus que veio ao mundo morreu por nós. Ele se entregou por nós, foi real. É uma prova concreta. A gente professa a fé que isso realmente aconteceu. A história da nossa salvação. A história da nossa salvação. Ele completou a obra começada, né? Então, ele realizou a plenitude da salvação ali. Ele nos salvou. Foi a sua morte que nos salvou. Então, olha quanta coisa a gente professa nessa passagem, num versículo, né? Numa frase. A gente professa uma verdade imensa de fé. São Paulo disse, se não acreditardes que Jesus morreu e ressuscitou por vós, vã é a vossa fé. Nós somos tolos, né? Se nós não acreditarmos nisso, nós somos tolos, imbecis, estamos enganados. Então, olha que interessante, a gente professa isso no Creio, para não sermos tolos, para não sermos considerados estultos, né? Então, é algo rico demais, é uma riqueza imensa. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. A gente vai até aqui, nessa meditação de hoje, né? Mas o que nós professamos? Este Jesus que morre ficou 3 dias no sepulcro. Então, a igreja professa que nesse período, da sexta-feira até o domingo, Jesus esteve na mansão dos mortos. Algumas versões bíblicas vão falar dos infernos, vão falar do Sheol. Não é o inferno como a gente concebe hoje. É o inferno da concepção judaica, né, greco-judaica da época. Como que era a concepção de inferno naquele contexto? Eles acreditavam que os mortos, até então, ficavam em repouso em um outro lugar, né, em um outro espaço, chamado Sheol, ou inferno, segundo eles, né, a mansão dos mortos, digamos assim. Um lugar onde estavam aguardando a ressurreição após a chegada do Messias. Então, quando Jesus morre, ele desce nessas profundezas. Ele desce nesse chamado inferno. Não um lugar de turbulência, como a gente pode imaginar, mas é o lugar onde os mortos estavam à espera do Messias. Então, Jesus realmente cumpriu as Escrituras. Ele desce à mansão dos mortos para buscar aqueles que são dele e levar para si. É muito bonita essa ideia. Aí às vezes pergunta, mas fala que ele foi para o inferno, Frei. Como assim Jesus desceu no inferno? Não, é o inferno na concepção judaica, né? Que é aquele lugar dos mortos. É um lugar onde eles ficavam esperando. Que assemelha-se a um inferno em sentido de espera, né? De tortura, de angústia. Cadê o Messias? Cadê o Messias que não chega? Estão ali esperando, ansiosos, né?
Mas é essa fé. Tem muitas correntes não católicas, principalmente entre os protestantes, que falam de arrebatamento, né? Eu já ouvi protestante falando que a pessoa morre e fica no túmulo dormindo até Jesus ressuscitar. A Igreja Católica não professa isso. A Igreja Católica professa que no momento da morte, Jesus já nos busca dessas profundezas e nos julga pessoalmente, o julgamento particular. Então, ele desceu àquela mansão, pega os mortos e leva para o seu julgamento particular. É essa a fé da igreja, gente. Então, tome cuidado com quem fala que os mortos estão em repouso, os mortos estão dormindo. Eles estão em paz junto com Jesus, no coração de Deus, esperando o dia do retorno, né, da escatologia, o dia final, quando Jesus voltará para julgar a humanidade. Mas eles não estão dormindo na mansão dos mortos, porque Jesus já foi lá e resgatou todos os que estavam lá, né? É a fé da igreja e nesse sentido é o que nós acreditamos. Outro elemento importante, ressuscitou ao terceiro dia. A gente professa essa fé porque a Bíblia dizia que ele ficaria um tempo, né, no ventre da terra. Esses 3 dias aí tem um sentido todo escatológico, né, e tudo mais. Mas isso é fé da igreja, tá bom? O que mais que nós professamos aqui nesse sentido? A gente professa também, quando nós falamos que ele desceu aos infernos, ele liberta os mortos. Ele é aquele Senhor que nos libertou da morte definitiva, nos dá a esperança da vida nova. Então é essa fé que nós professamos também nesse momento aqui. Quando nós falamos que ele desceu à mansão dos mortos, resgatou os que estavam lá e ressuscitou ao terceiro dia. Ou seja, a morte não tem poder sobre ele e não tem poder sobre nós, porque ele levou os mortos junto com ele para o julgamento. Então, a morte não é a palavra final, né? É bonito isso. Na teologia católica, a morte não é a palavra final. Ela é uma passagem. Ela é meramente passagem. E isso hoje em dia tem inclusive cientistas pesquisando como que é o pós-morte, tem relatos de pessoas que passaram pelo pós-morte, né? E viram aí situações, passaram por experiências místicas. Então nós estamos aí às portas de descobrir uma eternidade de modo científico, será? Não sabemos, mas está sendo muito discutido isso. E a espiritualidade humana tem sido muito investigada, né? Aqui nós temos uma riqueza teológica imensa. Detalhe, isso daqui tudo foi composto quando não tinha ciência, quando a teologia ainda estava se desenvolvendo. Então só pode ser o Espírito Santo para dar essas verdades a nós e nos revelar essas verdades de fé. Então, aqui no Creio a gente vê assim, Frei, tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que foi acreditando, que a igreja foi, né, nos passando, a história da nossa salvação. Frei ia falando, um filme ia passando, né, na minha cabeça, desde lá da criação até a concepção de Jesus, o julgamento. Então, a gente consegue ir contemplando toda a história da nossa salvação. E como é importante, se a gente for prestar atenção, praticamente todas as vezes que a gente começa alguma oração, vários tipos de terço, outras orações, nós professamos a fé, o creio, né? O creio. E eu ficava pensando assim, muitas vezes em algum momento onde a gente está se sentindo assim, que está vacilando na fé, ou que às vezes vem alguém, coloca um monte de caraminhola na nossa cabeça e a gente fica naquela confusão. Nossa, eu preciso me libertar disso. O creio. Quando nós estamos ali, né, passando por uma situação difícil, às vezes nós estamos duvidando. Será que Deus está comigo? Será que Jesus realmente está me ouvindo? Será que Jesus realmente está no meio de nós? O creio, né? Muitas vezes eu já participei de momentos de oração de cura, de libertação, onde nós somos convidados a professar o creio, né? De pé, com voz forte, né? Com firmeza, com convicção de fé. Na igreja, na missa, nós ouvimos o evangelho, a gente se senta, ouve a homilia, depois o que a gente faz? Se levanta, né? Então eu não posso professar o creio na missa de uma forma mole, né? É uma oração forte, é uma oração poderosa, é uma oração de fé. Eu preciso professar de
pé, né? Com firmeza, com convicção, né, Frei? Sim, até mesmo nas batalhas contra Satanás e seus poderes, Isso. né? Eu, por exemplo, quando eu atendo confissões, a pessoa diz, olha, eu fui para outra religião, fiquei 10 anos ali, e tem muita gente voltando para a Igreja Católica, viu? Não pensem em vocês que são poucas pessoas. E a pessoa diz, eu estou voltando, quero reabilitar, né? Eu quero voltar a frequentar, a conhecer mais. Reza o creio. Então, o que a gente faz? Orienta, reza o creio, professa a fé, a gente dá absolvição depois da profissão de fé, para que você tenha certeza disso, né? E por aí vai. Então, são vários momentos. As pessoas dizem, ai, Frei, eu estou passando por uma tribulação, eu acho que é o capeta, eu acho que é o Satanás. Reza o creio, porque a profissão de fé é o que vai te defender contra as investidas do demônio. Você confia, você está professando a sua fé em Deus Pai, no Espírito Santo, em Jesus Cristo, na igreja, na intercessão dos santos, né? Você está professando a sua fé naquilo que é verdade absoluta de fé. Então, é a melhor oração para combater as investidas do demônio. É a melhor oração na hora da enfermidade. Quando a gente vai fazer unção dos enfermos para um doente, lá no leito do hospital, as duas únicas orações que o padre tem que rezar ali é o creio e o Pai Nosso, né? Então, são as orações essenciais que não pode faltar. A profissão de fé do fiel que está doente e também o Pai Nosso ao final da unção dos enfermos, né? Ora, depois que passa o óleo na testa e nas mãos. Então, são orações essenciais. Outra coisa, praticamente todos os sacramentos a gente reza o creio. Né? Então, no batismo, é obrigatório fazer a oração do creio. Faz de modo diferente, porque ele pode ser feito em forma de perguntas e respostas. Mas o conteúdo da fé é esse. Né? No momento da primeira Eucaristia, que é sempre feito na missa, obrigatoriamente a primeira Eucaristia é feita na missa, reza-se o creio. É obrigatório, mesmo que for de semana. No momento da crisma, que tem que ser na missa, né, é rezado o creio, a profissão de fé, inclusive com velas acesas, para professar a fé, né? No casamento, nem tanto, porque no casamento é outra forma, né? Quem professa o casamento, quem preside são os noivos, então deles não é exigido a profissão de fé, mas, por exemplo, na ordenação de padres, reza-se o creio, tem que ter a profissão de fé. Antes de ser ordenado um padre, na sacristia, o bispo faz o padre, que vocês não veem porque vocês não estão muitas vezes junto. Mas dentro da sacristia, ou na sala do bispo, um dia antes, o padre, a pessoa que vai ser ordenada padre, ela tem que professar a fé, né? Ou diácono, né? Ele professa a fé. Ele tem que falar diante do bispo aquilo que ele acredita, senão o bispo não ordena. Tá vendo? Então olha que oração importante para a igreja. Ela é uma oração que se nós tivéssemos compreensão do poder que ela tem, do valor que ela tem, nós rezaríamos todos os dias, né? Ela deveria ser rezada direto, para a gente poder lidar com as situações da vida professando aquilo que nós acreditamos, né? Eu creio em Deus Pai, eu creio no Espírito Santo, eu creio em Jesus Cristo, creio na Igreja Católica, creio na comunhão dos santos, na ressurreição dos mortos, na vida eterna, né? Então, ela é uma oração de gente forte. Não é para qualquer Zé Mané, né? Não é para qualquer um. A pessoa, para rezar o creio, ela tem que ter força. Ela tem que professar essa força também para o mundo, né? Muito importante, né? Tanto que nós vamos precisar de um outro vídeo para o Frei continuar trazendo, né? As outras partes do creio para nos explicar. Que bom, Deus seja louvado, né? Por tudo aquilo que estamos aprendendo e que vai fazendo e enriquecendo a nossa espiritualidade e fazendo toda a diferença na nossa vida. Nós vamos concluindo por aqui, pedindo a bênção de Deus. Fica com a gente, porque no próximo vídeo nós vamos concluir essa oração tão importante do creio. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, desça sobre vós, sobre sua família e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.